Né, pessoal? Estamos aqui de volta, eu já estava com saudade de vocês. Então, hoje o que me traz aqui é o seguinte: é divulgar, publicar para vocês um dossiê do Bolsonaro. Está cheio de gente apoiando, inclusive alguns militares, que não se dá para dizer que são intervencionistas, porque não são, tá? E é importante que vocês conheçam bem quem é o Bolsonaro. Em primeiro lugar, ele é autor da lei que exige o voto impresso. E essa lei não está sendo cumprida. Portanto, esta eleição de outubro agora é uma eleição absolutamente ilegal, tá? Porque só tem 5% de urnas com o voto impresso. 95% não é. E eu não conheço na lei que diz, olha, eu vou cumprir só 5% da lei, o resto eu cumpro depois. Isso não existe, isso é uma mentira. Isso é uma pouca vergonha. O Tribunal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, existe para proteger, para defender e para fazer cumprir a lei. E o que eles estão fazendo? Eles mesmos estão descumprindo a lei que está em vigor, entendeu? Aprovada, promulgada, tudo certinho. E criando uma eleição que ela em si, ela de per si já é uma fraude, né? Porque ela é ilegal, absolutamente ilegal. Agora, pior de tudo é que o Bolsonaro é o autor desta lei. E como autor dessa lei, ele tinha que ser o primeiro a fazer cumprir. No entanto, ele está sendo candidato numa lei ilegal, numa eleição que é ilegal e, portanto, não tem vigor jurídico nenhum, entendeu? E é nesta eleição que contraria a lei que ele mesmo criou que ele é candidato. Pode uma coisa dessas? Não pode, né? Agora, além disso, nós sabemos que as urnas são fraudulentas. Eu já denunciei a fraude nas urnas em 1999. Elas estão instaladas desde 1997, que, aliás, foi quando eu criei, em janeiro de 1997, eu criei esse movimento para alertar o povo sobre os comunistas. Isso foi em 1997. Fez 21 anos em janeiro agora, porque a internet foi instalada em 96 e eu já fui um dos primeiros a ter internet. Aí, em 97 de janeiro, eu criei esse movimento, que, na verdade, eu nem imaginava que ia virar um movimento que ia tomar conta do Brasil inteiro. Nunca imaginei isso. Eu comprei o e-mail Prospector do Fred, logo que ele chegou dos Estados Unidos. Aliás, comprei um mês e meio antes, mais ou menos, antes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E já comecei a enviar 10 milhões de e-mails, entendeu? Num só dia. Não, eu acho que ainda é o servidor mais poderoso do Brasil. Na época eu tinha dinheiro, eu bancava tudo. Hoje eu não tenho mais, não tenho como bancar. E dali nós começamos. Eu já recebi no meu escritório o dono das urnas, queria me vender uma eleição de vereador por 150 mil reais, depois baixou ainda para 120, e eu fiquei de pensar, e ele ainda me deu de presente um passaporte original, oficial, do Tribunal Regional Eleitoral, que eu, em 99, fui pessoalmente à Delegacia de Polícia Federal de Santos, lá em frente ao Alfândega, e o delegado era o doutor Viana, meu amigo, inclusive, e falei, Viana, tá tendo fraude nas urnas. Aí, vamos tomar um café ali na esquina? Vamos. Aí fui tomar o café, mostrei o passaporte original, falei, eu vi muitos documentos originais do Tribunal Regional Eleitoral. Ele falou, Heraldo, eu sou teu amigo, sai dessa. Eu, não, como sai dessa? Tu é delegado ou não é de Polícia Federal? Ele falou, eu sou, Heraldo, mas essa coisa é mais forte que nós dois juntos. Isso aí é muito violento. Sai, cara, eu gosto de você, você é meu amigo. Eu saí de lá desiludido com meu amigo, doutor Viana. Aí me lembrei do Ratinho e mandei 6 e-mails para o Ratinho, ele não respondeu a nenhum. Passa um pequeno tempo, eu soube que o filho dele era candidato a vereador. Pode. Então eu tive muitas desilusões, desde 1997 para cá. Em 97 eu criei o movimento, até tinha um coronel que dizia que eu ia morrer. Ele dizia, governador, você vai morrer, rapaz. Eu falei, eu sei, coronel, você também vai. Ele
Falou, não, eles vão te matar. Eu falei, então manda matar logo, se não matar eu escrevo de novo. E eu mandava cada bomba atômica, e na época era 100 milhões de habitantes, mais ou menos, eu calculo mais ou menos, e eu consegui atingir 10 milhões de pessoas, ou seja, 10% da população brasileira eu atingia. Em 97 eu criei, em 99 denunciei a fraude nas urnas, porque as urnas foram instaladas eletrônicas no Brasil em 1997, que foi quando eu entrei, quando eu comecei esse movimento. Mais 2 anos, no ano de 2001, eu criei o portal Comendador Heraldo Lage, que está no ar até hoje, tem mais de 2 milhões de visitas. Já comecei a ensinar sobre nova ordem mundial, isso em 2001, hein? 17 anos, né? Atrás parece, é isso? Comecei a ensinar sobre nova ordem mundial, que é a New World Order, ou Novo Ordo Secularum, como está nas notas de $1, e com isso os projetos Echelon, FEMA, HARP, que até hoje está cheio de gente que nem sabe. Então, vejam, eu tive muitas experiências tristes no desenvolvimento disso. O Orkut surgiu anos depois. Primeiro surgiu o YouTube, onde eu batia nos comunistas por lá. 9 anos eu trabalhei secretamente. Eu ia, batia e sumia, e assim por diante. Aí surgiu o Orkut, que era uma porcaria, não fiquei. Aí logo depois surgiu o Facebook, e aí não teve mais jeito de eu me esconder, porque aparecia, né, nos comentários que eu batia nos comunistas, e o meu nome surgiu, acabei ficando famoso, acabei ficando com mais de 6 mil e pouco. Tenho mais de 6 mil amigos no Facebook, no WhatsApp tem em torno de mais de 2 mil pessoas que me seguem pelo WhatsApp. Todo dia alguém me acha. Por isso que eu já dei logo o meu telefone, porque eu não tenho segredo nenhum, meu nome é Heraldo Lage, não escondo nada, eu assino, ponho tudo direitinho, nunca escondi nada, sempre sentei-lhe a ripa nos comunistas mesmo e continuo sentando. Pois é. E o Telegram, que eu sou do Telegram, eu não sou do WhatsApp. Eu atendo lá porque tem mais de 2 mil pessoas no meu cadastro, então eu já cheguei a bloquear mais de 500 pessoas lá e tal. Mas não adianta, entendeu? Então eu continuo atendendo, mas é uma porcaria. O WhatsApp não tem a segurança que tem o Telegram, né? E no Telegram eu tenho mais de 500 pessoas já que me seguem lá. Então, veja que, graças a Deus, com muita honra, eu sei que muita gente me segue porque confia em mim. Então, eu achei por bem fazer esse vídeo de hoje. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Mas eu achei por bem fazer esse vídeo de hoje para que vocês entendam de verdade quem é o Bolsonaro. Vocês vão entender quem é ele. Agora, eu vou te mostrar as provas para vocês de que ele é comunista, defende os comunistas, a vida inteira defendeu, inclusive. Vou mostrar para vocês discursos que eu baixei no Congresso Nacional, que eu baixei em Word, grifei todas as frases comunistas dele, falando com a turma do PT, etc. E aí, depois que eu grifei as frases comunistas, eu converti para PDF e viralizei, ok? Então, depois tem o discurso que ele foi filmado, né? O discurso foi filmado, também defendendo os comunistas, declarando que votou no Lula no segundo turno, primeiro votou no Ciro Gomes, outro comunista. Olha, está cheio de prova aqui de que ele é comunista, só não vai entender quem for burro mesmo e não quiser entender, aí problema de vocês, a minha parte eu estou fazendo, porque eu tenho muitos seguidores, eu acho que eu não posso deixar chegar nessa eleição sem vocês saberem disso. A única forma de resolver o problema do Brasil é realmente a intervenção. Mas os infiltrados comunistas, que são os que apoiam a candidatura de Bolsonaro, não a eleição, mas a candidatura para levar trouxa para as urnas para votar, e eles poderem mudar o seu voto. Putz, que vergonha. Não, mas os militares vão tomar conta, não vão roubar. O militar que estão apoiando a eleição, estão apoiando uma eleição ilegal. Portanto, o Vilas Boas não disse sempre que ele respeitava a Constituição, o 142? Respeita coisa nenhuma. Eles estão segurando a intervenção para que os comunistas acabem de tomar o Brasil, mudem nossa Constituição para socialista, e aí, num Estado socialista, vocês sabem muito bem que a primeira coisa que eles tomam é as propriedades residencial,
comercial, industrial, rural e nós mesmos. A pessoa passa a ser uma propriedade do Estado comunista. Portanto, ele pode dispor da tua vida a hora que ele quiser, te matar sem processo, sem problema nenhum. E duvida de mim? Tá bom, então veja todos os países comunistas. Cuba, Coreia do Norte, China, os países do norte da África e agora Venezuela. Quantos civis eles estão assassinando por dia? E agora veja a Bolívia também, que já fez a mesma lei, tá? Já ela entra em vigor. Quando entrar em vigor é a mesma coisa, vão tomar todas as propriedades. Então você vê que o nosso histórico é forte, não tem como você contestar. E agora, com esse dossiê do Bolsonaro, que eu vou colocar para vocês, vocês vão entender. Aí vocês vão entender quem é ele. Aqui eu provo cabalmente, documentalmente, o que ele, pelos discursos dele, que ele é comunista. Provo com documento também que ele é um tremendo traidor do povo, tá? Porque ele tem vídeo dele que ele ia votar contra a PEC do teto, não é verdade? E aí, um dia antes da votação, o comunista Michel Temer, vagabundo, mandou a corja comunista convidar o Bolsonaro para um banquete, e ele foi, hein? Tu acha que um patriota ia num banquete com o Bolsonaro, com o Michel Temer? Não, né? Então, mas ele foi e se rendeu, e no dia seguinte, que era o dia da votação, ele gravou outro vídeo, que eu estou com os dois gravados ali, né? Que eu peguei. Eu tive que fazer pesquisa, mas consegui, né? E aí ele falou, não, eu estive ontem com algumas autoridades, ministros, não falou que foi a convite do Michel Temer para jantar num banquete, não. E eles me fizeram entender, e eu vou votar a favor da PEC do teto, traidor, ferrando todos os funcionários públicos do baixo escalão, congelando o salário dos funcionários públicos por 20 anos. Esse é o Bolsonaro, que está todo mundo aí abobalhado e querendo apoiar e apoiando, inclusive, numa eleição que ela, per si, é morta, é uma eleição natimorta, ela não tem valor jurídico nenhum, porque ela não cumpre a lei, e o TSE que mais deveria, que é o órgão especializado em defender a lei, é justamente quem controla todas as eleições dos últimos anos, e todas elas foram fraudulentas, e essa também vai ser. Mas essa é pior, porque não é só a fraude nas urnas. Gente, essa é a própria eleição que em si mesma já é uma fraude. E está cheio de cara aí que, para mim, é comunista. Quem sai candidato aí é comunista. O caso do Bolsonaro, não, isso eu vou provar aqui com documentos. E ele foi preso no Exército em 1987 por terrorismo. Eu nunca vi patriota terrorista. Ele foi, está aí também a prova, está o print da revista Veja de 1987, que até ele organizou para soltar, para bombardear vários quartéis de exército, que ele queria desmoralizar o ministro do Exército e lutar com a desculpa do aumento de salário. Aonde que você viu o militar fazer isso? Só um terrorista, como ele é. Está aí a prova, está aí o documento, está aí o print da revista. E quem quiser me pede que eu mando já em tamanho que dê para ler melhor, né? Porque aqui eu não sei se vai dar para ler direito. Ah, dá sim, se abrir a tela toda. Deu para entender? Mostrar que ele é um borrão, borrado, cagado, medroso, covarde, se fechando para o Supremo Tribunal Federal quando aceitou a denúncia contra ele de incentivo lá ao estupro e etc. Então, e outra, vídeos de análise científica mostrando que o jogo desse lance do PT, lá, o caderno de tese do PT, que aquilo já foi proposital para poder fazer ele sair candidato. Bom, eu procurei falar para que vocês, quando assistam o vídeo, prestem atenção em tudo que vocês vão ver na entrevista dele, até chamam ele de socialista na entrevista, ele no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, defendendo os comunistas e desmanchando-se em elogios. Tem um print aqui que você vai ver que aparece um jornal, aí você vai precisar do original que eu tenho, se pedir eu te mando. Onde ele defende o Hugo Chávez, transformando o Hugo Chávez em Deus, comparando o Hugo Chávez com Castelo Branco, e dizendo que ele também não é contra o comunista. Está tudo aí.
Agora, depois de saber de tudo isso, se vocês votarem no Bolsonaro, quiserem ir lá votar, primeiro vocês são coautores em crime, porque essa eleição é um crime, ela é criminosa, ela não segue a lei, ela é absolutamente ilegal. Segundo, que vocês vão estar apoiando, olha quem? O Bolsonaro, que é um golpe comunista. Deu para entender? Então, vamos ao vídeo, né? Vamos ao seu vídeo agora até o final. E tem um monte de coisa aí. Salva! O senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que tiver na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo, com o dinheiro de você, contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Na CPI do narcotráfico. Entrei lá sem querer nela. Estava uma sessão secreta. Estava ouvindo aquele coronel que estaria envolvido ali, que teria colocado a mala aqui no avião para ir para fora. Estava lá, quando logo cheguei, o Turminha deu um tapa na mesa, né? Perguntou para ele, qual é o brigadeiro que o senhor está escondendo? Acabou ali o depoimento do coronel. O Turminha não pode fazer aquilo. É falta de caráter. Falta de caráter. E daí o Moroni Toga perguntou, por que você não veio com advogado? Ele falou, eu não veio com advogado porque não tenho como contratar advogado. Não estou defendendo o coronel, não. Mas o Chico Lopes é também diferente. Ninguém deu tapa na mesa para o Chico Lopes abrir a boca. Daí o coronel puxou o contra-cheque dele, R$ 3.500 por mês, 5 filhos. Não estou defendendo o coronel, por favor. Não, o coronel da aeronáutica não tem como contratar um advogado para defendê-lo. Agora, ele é tratado como bandido, chega lá pré-julgado. Você não acha que a CPI tem esse papel e às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém depor no Congresso Nacional? O problema é o seguinte, Xará, tapa na mesa, querer até ir para porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável se a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Meus amigos, veja o vídeo a seguir aí e fala pra mim que isso é mentira. Por favor. Não, por favor. Fala pra mim que isso é mentira. O deputado Bolsonaro fez um pedido ao Supremo. Eu apelo humildemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram para abrir o processo, não para me condenar ainda, que reflitam sobre esse caso. Apelo humildemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram para abrir o processo, não para me condenar ainda, que reflitam sobre esse caso. Apelo humildemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal que reflitam sobre esse bandido, caso. Eu apelo humildemente, bandido. Por favor, humildemente eu apelo. Eu apelo humildemente. Como é que é? Como é que é? Eu até anotei aqui. Eu apelo humildemente aos bandidos que votaram para abrir o processo. Não para me condenar ainda. Ele já sabe que vai ser condenado. Não para me condenar ainda. Que reflita, por favor. Eu apelo humildemente a tomar banho na soda, bicho. Meus amigos, até que ponto uma pessoa tá disposta a passar por um ridículo desse, para ser presidente
para ser um candidato a presidente de uma república falida, de uma república que já não existe mais. O que existe é uma zona. É uma zona. Até que ponto a pessoa está disposta a passar por ridículo para ser presidente de uma zona? Pelo amor de Deus. O cara pede humildemente, ele apela humildemente. Humildemente para você que abriu, bandido, você que abriu o processo contra mim, mas que ainda não me condenou, ainda não. Você vai me condenar, eu sei que você vai, porque tá lá no caderno de teses do PT que você vai me condenar, né? Então ainda não, por favor, eu apelo humildemente, eu quero ser candidato em 2018, eu preciso ser presidente da república, faz parte dos meus objetivos pessoais. Não, e é o seguinte, isso foi diante dos repórteres ali. Agora imagina o papelão que será na frente do juiz, imagina, vai chorar, o militar, ex-militar chorando diante de bandidos para aliviar o lado dele. Toma vergonha na cara, Bolsonaro. Isso é jeito do militar se posicionar? Pede logo essa intervenção militar, rapaz. A nação espera por isso. Precisamos de você, Bolsonaro. Pede essa intervenção logo, rapaz. Você sabe que a única solução para esse país é a intervenção militar. E você tem o poder nas mãos. Você já pensou o que você pode fazer com esse tanto de gente que te segue, Bolsonaro? Esse tanto de gente que tá te apoiando? Você já imaginou colocar esse tanto de gente na rua, invadir aquele STF, invadir esse Congresso e expulsar todo mundo de lá? Você já imaginou isso? Pede logo essa intervenção, rapaz. Até quando você vai ficar enganando esse povo, rapaz? Vai ficar segurando esse povo por 2 anos? Por mais 2 anos correndo o risco de você não ser eleito. E aí o que vai ser do país? O que vai ser do país? Se você é um patriota, lute pelo país hoje. Não é em 2018 não, é hoje. Lute hoje. O Brasil precisa de você, Bolsonaro, é hoje. Não é em 2018. Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contrário a essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer. Jair Bolsonaro e governo Temer foi aceito. O meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Será sim a PEC do teto. Sim, a PEC do teto. Meus amigos, veja o vídeo a seguir aí e fala pra mim que isso é mentira. Por favor. Não, por favor, fala pra mim que isso é mentira.
deputado Bolsonaro fez um pedido ao Supremo. Eu apelo humildemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram para abrir o processo, não para me condenar ainda, que reflitam sobre esse caso. Apelo humildemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram para abrir o processo, não para me condenar ainda, que reflitam sobre esse caso. Apelo humildemente aos ministros do Supremo Tribunal Federal que reflitam sobre esse bandido, caso. Eu apelo humildemente, bandido. Por favor, humildemente eu apelo. Eu apelo humildemente. Como é que é? Como é que é? Eu até anotei aqui, Eu apelo humildemente aos bandidos que votaram para abrir o processo, não para me condenar ainda. Ele já sabe que vai ser condenado. Não para me condenar ainda. Que reflita, por favor. Eu apelo humildemente a tomar banho na soda, bicho. Meus amigos, até que ponto uma pessoa tá disposta a passar por um ridículo desse, para ser presidente, para ser um candidato a presidente de uma república falida, de uma república que já não existe mais. O que existe é uma zona. É uma zona. Até que ponto a pessoa está disposta a passar por ridículo para ser presidente de uma zona? Pelo amor de Deus. O cara pede humildemente, ele apela humildemente. Humildemente para você que abriu, bandido, você que abriu o processo contra mim, mas que ainda não me condenou, ainda não. Você vai me condenar, eu sei que você vai, porque tá lá no caderno de teses do PT que você vai me condenar, né? Então ainda não, por favor, eu apelo humildemente, eu quero ser candidato em 2018, eu preciso ser presidente da República, faz parte dos meus objetivos pessoais. Não, e é o seguinte, isso foi diante dos repórteres ali. Agora imagina o papelão que será na frente do juiz, imagina, vai chorar, o militar, ex-militar chorando diante de bandidos para aliviar o lado dele. Toma vergonha na cara, Bolsonaro. Isso é jeito do militar se posicionar? Pede logo essa intervenção militar, rapaz. A nação espera por isso. Precisamos de você, Bolsonaro. Pede essa intervenção logo, rapaz. Você sabe que a única solução para esse país é a intervenção militar. E você tem o poder nas mãos. Você já pensou o que você pode fazer com esse tanto de gente que te segue, Bolsonaro? Esse tanto de gente que tá te apoiando? Você já imaginou colocar esse tanto de gente na rua, invadir aquele STF, invadir esse Congresso e expulsar todo mundo de lá? Você já imaginou isso? Pede logo essa intervenção, rapaz. Até quando você vai ficar enganando esse povo, rapaz? Vai ficar segurando esse povo por 2 anos? Por mais 2 anos correndo o risco de você não ser eleito. E aí o que vai ser do país? O que vai ser do país? Se você é um patriota, lute pelo país hoje. Não é em 2018 não, é hoje. Lute hoje. O Brasil precisa de você, Bolsonaro, é hoje. Não é em 2018 não, é hoje, meu amigo. Lute, rapaz. Eu sou contra o PT desde quando o PT não era PT. Desde 1970, quando no Vado de Beira, junto com o Exército, com 15 anos de idade, eu entrei na luta armada contra o Lamarca, que integrava a VPR de Dilma Rousseff. Eu sempre fui oposição no campo das ideias, na questão da ideologia, no tocante a ele. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus quadros do PT, do PCdoB e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa,
Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tem a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, às pessoas de bom senso nesse país. Olha só, eu até não sei por que houve em 2003 essa chegada do PT, quando o PT chegou, o pessoal se aproximou. Que eu votava assim, o PT votava comigo, eu votava com o PT, o nosso voto era muito, 90% parecido dentro da Câmara. Ai, que então, socialista. Basicamente a tônica do PT, mano, a tônica... Olha só, eu até não sei por que houve em 2003 essa chegada do PT, quando o PT chegou, o pessoal se aproximou. Que eu votava assim, o PT votava comigo, eu votava com o PT, o nosso voto era muito, 90% parecido dentro da Câmara. Ai, que então, socialista. Basicamente a tônica do PT, mano, a tônica... Mas o que vem me preocupando, eu resolvi fazer esse vídeo mesmo, sem voz, para poder fazê-lo, tá? Foi a preocupação do que vem ocorrendo sobre a intervenção, sobre o movimento intervencionista no Brasil. Tá? E sem liderança, a penetração de pessoas, de agentes do inimigo, fica fácil. Ele não fez parte do processo. E quem fez parte do processo era quem fazia parte do Estado-Maior, né? Do governo e do Estado-Maior. E os nossos civis da época, governadores, ministros e todos, 90% deles não tinham nem decisões. Quem tinha decisões eram os militares e todo mundo conhece a história. Não vou ficar dando aula de história aqui para quem se diz de direita. Todo mundo conhece a história. Esse negócio de, o general fulano de tal falou isso. O general fulano de tal estava onde em 64? Ele era aspirante na época. E ele decidiu, ele assinou o AI-5. Para discutir com o Dr. Pedro Figueiredo, neto do presidente da República, e com o pessoal que compôs. Meu pai era chefe do Gabinete de Segurança Nacional, Coronel Carvalho, entendeu? A sala dele era do lado do presidente da República, por 3 presidentes, Costa e Silva, Médici e Geisel. O que está acontecendo é isso, são falsos, tá? Até líderes falsos, se apresentando como liderança de direita para minar o movimento intervencionista de vocês. A intervenção é a única solução do Brasil. Ou se faz uma intervenção no Brasil, militar, tá? Ou então entrega-se logo para o inimigo. Esse negócio de eleição é cair no conto do vigário. Tá? Nós viemos avisando vocês desde que entregou-se o governo em 85. O Brasil era 48º em posição no mundo em economia. O governo militar assumiu, entregou em 85 na 8ª posição econômica. O país estava saneado. O país tinha uma infraestrutura de dar inveja até nos Estados Unidos, com Itaipu. Eles assumiram, nós viemos avisando a população. Nós queremos a direta já. Foi feita a direta já. Quem fez a direta já? Foi o pessoal da direita? Não. Foi o povo induzido pela esquerda. Foi entregue, o presidente Figueiredo entregou pacificamente o país para o povo. Depois nós continuamos avisando, cuidado, vocês estão sendo induzidos. Não, nós vamos votar em Fernando Henrique. Não, nós vamos votar no Lula. Não, nós vamos votar na Dilma. A urna eletrônica é culpada por tudo. A urna eletrônica surgiu depois de 16 anos que eles estavam no poder.
Pesquise um pouco antes de ficar falando besteira na internet. Estão sendo induzidos e conduzidos por eles há muito tempo. E novamente agora com a eleição vocês estão caindo nesse engodo. Não me interessa. Em comando militar, oficial, general que manda. Capitão cala a boca e respeita a hierarquia. Ou então ele é ele quer fazer baderna e criar confusão entre vocês. Quer candidatar como civil, uma coisa. Agora usar patente de oficial, que nem é. O oficial é de major pra cima. E conduzindo vocês pro abate. Não nos representa. O capitão Bolsonaro não nos representa. Basta o filho dele ter chamado nós de ditadura militar em entrevista gravada e arquivada por nós. Estamos tolerando esse tipo de coisa há muito tempo. Depois usa a nossa imagem dos nossos pais, do governo militar, para se projetar. E não nos respeita. Não respeita a hierarquia militar, vai fazer que tipo de governo? O senhor estudou RIT ou o senhor aprendeu em escola comunista também? Está num partido comunista? Não nos representa. O senhor pode candidatar o que o senhor quiser. Quando quiser, com a filosofia e ideologia política que o senhor quiser. Agora, nos respeite. O senhor vive usando a nossa imagem para se projetar. E nós estamos dizendo ao povo, o senhor não nos representa. Ou é intervenção militar, ou é nada. Nós ficamos 53 anos lutando, 32 anos calados, fazendo nossos serviços de oposição, quietos, sem mídia, sem nada. Não precisamos de mídia. Primeiro vem minha pátria, meu país. Depois vem os políticos. Então não vem com essa conversinha que a eleição vai resolver. O senhor vai governar com quem? Com que tipo de congresso? Ou o senhor está pensando que o senhor vai fazer maioria no congresso? Me prova o poder que o senhor tem de voto para isso. Não faz 10%. E eles te caçam, faz qualquer tipo de coisa. E o senhor leva o país pro buraco como os impeachmentistas levaram. Que estão cercando o senhor, porque nós já vimos a Carlos Zambelli, a Joyce Heisman, MBL, com vocês em fotografia. Que conversa é essa? Falar que é de direita. Respeite a nossa posição, como nós temos respeitado o senhor e sua família. Aliás, a sua mediocre família. Porque o filho é deputado, o senhor é deputado, o outro queria ser prefeito. O que é isso? É só a família que vai ditar as normas do país? E não venha com blá 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 pra cima de nós, não, porque nós temos posição há muito antiga. Nós já somos a segunda geração lutando. Meu pai deu a vida lutando, como todos os oficiais de 64 deram a vida lutando, morreram pobres e lutando pelo país. Nos respeite! O senhor acha que aqui no Câmara Aberta o senhor falou que o povo gostaria de falar, aquilo que o povo gostaria de ouvir? Na pesquisa mesmo aqui da TV Bandeirantes, que você fez alguns programas sobre isso aí, me deu em torno de 93% de aceitação para falar aquilo, como o Antônio Carlos Magalhães bem disse, falar aquilo que o povo quer ouvir. Hoje em dia, eu sou até muito mais reconhecido nas ruas. Eu não dei uma entrevista para você pensando em afrontar deputado ou senador, ou afrontar um congresso. Eu falei aquilo que o povo queria ouvir. Se você é um crítico do comunismo, é importante você conhecer o comunismo, entender como ele funciona. O comunismo, desde sua criação, com o Manifesto Comunista, ele tem operado em fases. Primeira internacional, segunda, terceira, sempre procurando se adaptar ao contexto político vigente. É muito difícil você conseguir perceber as nuances de como o comunismo avança no mundo atualmente. O professor Loriel Rocha, que eu admiro muito, lançou agora mais um Conselheiro Acácio, onde ele traz uma teoria muito interessante sobre o esquema que está se armando nas eleições de 2018, onde você vê o Bolsonaro aparecendo como a antítese do Lula. Todo esse processo se enquadra naquilo que Loriel Rocha ensinou em cursos, com o título O Comunismo como Religião Política. E você tem duas figuras messiânicas no Brasil, um líder da esquerda que está sendo trabalhado, assim como Nelson Mandela na África do Sul, que é o Lula, vai ser preso, vai ser martirizado, possivelmente tenha um retorno aí futuro. E do outro lado, sua antítese, também uma figura messiânica representando a oposição, Jair Bolsonaro.
que inclusive tem Messias no nome. Então ele faz toda essa analogia muito interessante. A esquerda armou um cavalo de Troia para nós. Muitos movimentos e muitas lideranças, inclusive da chamada direita conservadora, estão chamando a população à rua para votar, né? Como se a proposta que estivesse em curso fosse legal. Não, a proposta do TSE é absolutamente ilegal. Uma vez que o povo aceite regras ilegais, ponto. Lula teve a sua imagem trabalhada como Messias o tempo inteiro. O messianismo do Lula é um eixo central da proposta e do discurso da esquerda. Todo Messias tem um anti-Messias. Acontece que o caderno de teses do PT, há muitos anos atrás, lançou um outro Messias, o Bolsonaro, que tem Messias no nome. Vocês podem pensar que isto é uma casualidade. Não, não é. A esquerda usa de imagens e símbolos e carga simbólica. Prestem bem atenção ao que eu vou dizer. O mito do Bolsonaro como Messias, que é a antítese do Lula, é uma construção do caderno de teses do PT. E ou nós entenderemos isto, ou nós seremos absolutamente engolfados, enredados na trama que as eleições de 2018 deixaram para o Brasil, né? Independentemente do Lula ser candidato ou não, esse cenário já está posto e já está construído. E ele é gravíssimo, gravíssimo. Acontece que a oposição de direita é uma estratégia da antiga União Soviética. Eu vou ler aqui para vocês. A oposição de direita era o nome dado a uma facção política composta por Nikolai Bukharin, Alexei Rykov e Mikhail Tomsky, e os seus apoiantes dentro da União Soviética no final da década de 1920. É também o nome dado a críticos de direita, entre aspas, dentro do movimento comunista internacional, particularmente aqueles que se uniram na oposição à Internacional Comunista, independentemente de se identificar com Bukharin e Rykov. Note que a designação oposição de direita designa a posição desse movimento em relação a outros movimentos comunistas no espectro tradicional. Em relação ao contexto político, a oposição de direita continua a ser muito firme à esquerda. Então é uma estratégia comunista antiga criar discursos anticomunistas para criar a tese e a antítese e assim se perpetuar no poder e assim conseguir avançar com o processo de comunização. Inclusive, o site do Olavo de Carvalho, Mídia Sem Máscara, teve uma notícia chamada O Império das Mentiras, parte 2, a mentira nos alicerces da direita atual, onde está escrito: há, entretanto, um problema em identificar quem seriam esses agentes de influência. Como os infiltrados na direita tendem a falar e agir como anticomunistas, pelo menos até certo grau, como poderíamos identificá-los como agentes de influência? Vamos dar um pontapé na bunda dos comunistas! Mas, ao pensar nisso, chegamos, neste momento já crítico, a outro problema igualmente grande, dado que tantos direitistas falam como se fossem de esquerda e efetivamente dão andamento à agenda esquerdista em tantos aspectos. Por exemplo, a pessoa reclama, Lula e FHC, eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso se quisermos produzir felicidade em nosso país. O cidadão está no uma rígida política de controle da natalidade. Basicamente, a economia é a banana. É a primeira região drasticamente afetada caso o Brasil abra esse precedente de importação de banana do Equador. Eu perguntaria, como é que ficam ali os bananicultores, a economia?
não tocante à privatização. E a Petrobras, se for pensar em privatizá-la, tem que ser no final. E assim mesmo, você não pode vender para qualquer capital, não me entender? Jogar para o alto estatal, quem pagar mais leva. O líder faz assim, vai lá e aperta o botão sim, ou assim, é não, acabou, decidiu. Porque senão o deputado não vai ter como sobreviver. Que ele ganha mal, a população não vai entender o que eu estou falando, ganha mal. Como distinguir os idiotas úteis dos subversivos conscientes? Como distinguir os idiotas úteis dos subversivos conscientes? Se você observar, essa onda neoconservadora aqui no Brasil é encabeçada pelo Jair Messias Bolsonaro, e você investigar onde é que surgiu esse movimento, chamado Neocon, você vai chegar em Irving Kristol, que é o fundador do neoconservadorismo. Ele pertenceu à Quarta Internacional da Juventude Socialista e se orgulha muito disso. Acho que eu fui enganado. O senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país. De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que tiver na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo, o dia de você contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Selva!